Só que a câmera tá aqui. O Maurício tem que. É ele que tem que tornar um convidado. Isso. Tá aí, só visualizar. Agora sim. E aí, Maurício, tá funcionando agora? Agora sim, agora sim. Então tá bom. Agora tudo bem. Não, Evandro, eu estava falando aqui que como surgiu a ideia, aproveitando essa pandemia, falei, vamos bater um papo sobre o caminho da fé, que é um caminho que... Oi, Sônia, Mato Grosso aí. E a gente sempre teve essa vontade de comentar um pouco mais sobre o caminho da fé, que marcou muito pra gente. Eu fiz o convite, você aceitou. Então, vamos bater um papo sobre o caminho da fé para quem pretende fazer. Muitas pessoas aqui já fizeram, Neyara. E aí vamos lá. Primeiro eu estava te queimando aqui, falando que você fez o cálculo errado de Sertãozinho para Dumont. Nossa Senhora, não tinha água. Um É, desespero. quem, Eu xingando o Evandro contra... Porque falei, Evandro do céu, cadê essa água? Cadê tudo, meu Deus do céu? Por que você é calculou que, errado? quem faz a caminhada pela primeira vez, né, vai entender isso. A gente tem as distâncias lá entre as cidades, né, mas uma coisa é a distância entre as cidades. E depois a gente veio descobrir, né, depois desse primeiro dia, que outra coisa é a distância entre as pousadas. Então a gente estava calculando ali que faltavam 5 quilômetros, mais ou menos, para chegar na pousada, né, no ponto final da caminhada do dia, e na verdade tinha mais 5 quilômetros pela frente para a gente poder chegar onde a gente deveria realmente chegar. E aí faltou água, né? A gente calculou mal a água por conta desse erro e passamos sede no final da caminhada. Ali não tinha onde comprar água, a gente inexperiente de tudo, né? Então a gente começou meio que com o pé esquerdo, né? Nossa, foi. Aí eu fui lavar a roupa, porque eu não entendia que. Achava que tinha que lavar tudo direitinho e tal. Você lembra a bagunça que foi? Eu joguei acho que um pacote inteiro de Omo no meio da roupa e depois para tirar aquilo, mas nada tirava aquilo, uma coisa terrível, pesada. É porque é uma experiência que a gente nunca tinha vivido, né, Maurício? Então, assim, a gente foi aprendendo aquilo ali no dia a dia, né? Essa questão de lavar roupa, e não só lavar, né? Você tem que lavar e fazer ela secar até o dia seguinte, porque você vai dormir, vai acordar e vai precisar daquela roupa de novo. Ou você pode pegar uma outra muda de roupa, mas aquela o ideal é que você leve ela seca na mochila, né? E aí a gente começa a ter as estratégias ali para secar a roupa, né? Quando tem um bom varal ali com um bom vento, basta colocar ela fora, mas senão você tem que usar a toalha ali, torcer a roupa no meio da toalha, enfim, a gente vai adaptando durante a viagem. Enquanto eu estava sozinho aqui, eu falei o seguinte, que no segundo dia de foi Dumont até Cravinhos, a gente pensou em desistir. No segundo dia já, né? Que eu perdi uma unha, estava na segunda unha já praticamente indo embora. Aí eu falei, vou parar. Eu falava, Evandro, o que, que a gente aprontou, né? Porque no início é tudo uma maravilha. Assim, bom, a gente vai caminhar 25 dias, como se fosse uma coisa super tranquila, né? Assim, férias, né? Vamos caminhar 25 dias. No segundo dia, meu Deus do céu, o que que a gente aprontou? Por que que a gente aceitou essa proposta, né? No segundo dia já. Só para o pessoal que está entrando aí, a gente está falando sobre o Caminho da Fé, né? Que foi uma reportagem que eu e o Maurício fizemos, que é uma caminhada de mais de 500 quilômetros até Aparecida do Norte, até a Basílica da Padroeira, né? E essa coisa do segundo dia, eu vou contar um bastidor aqui. No primeiro dia, a gente passou sede, porque acabou a nossa água, né? E no segundo dia, você teve a ideia de carregar 6 litros d'água dentro da mochila. E o que, que aconteceu? Começou a pesar essa água, né? Você anda com, além da tua bagagem, das tuas roupas, você estava com mais 6 litros d'água dentro da mochila. E a gente sofreu bastante no começo, né? Até aquela água começar a diminuir. Mas é uma coisa que a gente, é o que eu te falei, a gente aprende no dia a dia. Depois a gente começou a calcular a água de outra forma, né? Então a gente levava um pouco até a hora do almoço, depois recarregava a água e tinha até o final do dia. Mas a gente apanhou bastante. Esse negócio da água, porque a gente fez um cálculo, né? A gente queria saber quanto que a gente bebia de água. Aí eu cheguei a levar 6 litros, acho que se não me engano foram 7 litros de água. Aí a mochila é uma coisa interessante. Até o Carlinho está acompanhando aí.
Quando eu vi o Carlinhos, aquela mochilinha dele pequena, quase sem nada, eu falei, como é que pode isso? A gente, marinheiro de primeira viagem, e outra coisa também é que não existe uma regra, né, Evandro, para quem vai, né? Porque para cada um tem um jeito para chegar no final dessa história. E nosso equipamento, a gente tinha que levar equipamento, tinha que levar a nossa roupa, e a gente resolveu levar muita coisa. Aí pesava muito. Então a gente carregava mais ou menos uns 11 quilos entre equipamentos e isso que o repórter cinematográfico, até o Ferezinho perguntou aqui, que estava com a gente, o Marconi Matos, esse aí, nossa senhora, esse levou acho que uns 15, 16 quilos, a gente dividia um pouco. Então a gente já levava 11 quilos, mais ou menos, 10 quilos, que dá para levar bem menos. Foi um exagero, um erro nosso, que depois a gente foi descartando pelo caminho. E depois, e com isso, eu acabei levando 7 litros de água para não passar sede, achando que o mundo fosse acabar. Foi terrível, terrível, terrível esse negócio da água. E eu lembro que aquele dia, nesse segundo dia, né, que você levou água em excesso, a gente chegou esgotado no hotel, né? A gente chegou esgotado. Então a gente chegou lá em Cravinhos e fomos. Eu lembro que a gente tomou um banho, pediu uma pizza. E na hora que eu levantei da cama para tentar comer a pizza, travou o corpo inteiro. Ali eu achei que a gente não fosse aguentar. Até cheguei no restaurante do hotel, que a gente foi comer a pizza lá. Te falei que eu não sabia como é que eu ia acordar no dia seguinte e se a gente ia conseguir chegar, porque faltavam ainda 23 dias pela frente, era apenas o segundo, né? Então, aquele dia acho que foi o dia decisivo ali pra gente. Primeiro porque a gente sentiu que era pesado e ao mesmo tempo a gente sentiu que precisava se adequar ali pra gente poder cumprir a missão que era levar a reportagem ao ar, né? Nesse segundo dia, 2 coisas me marcaram. Uma, comi uma pizza inteira. A gente pediu uma pizza para cada um. Não sei se você lembra, que a fome era tanta. A gente pediu uma pizza para cada um. O segundo, outra coisa que me marcou, que eu não consegui tirar a meia. Porque quando eu tirava a meia, até nojento, mas a pele saía junto, assim. Isso no segundo dia. Eu falei, pô, mas tem mais 23 dias pela frente, eu vou chegar só com o toco do pé, né? Como vai chegar? E o engraçado nessa história toda, porque o Evandro, eu não sei se ele era mais católico do que eu, ou ele rezava mais do que eu, não fez uma bolha no pé dele, não caiu uma unha. Eu perdi todas as unhas do pé. No final não tinha mais nenhuma unha. E no caminho a gente encontrou um padre Freitas. Eu chegava pro padre e falei, padre do céu, mas será que não dá para fazer uma reza para cair pelo menos uma unha do dedo do Evandro? Ou pelo menos uma bolha para ficar, né, mais ou menos... para equilibrar esse negócio, né? Porque o Marconi Matos, que estava com a gente, também acho que ele teve algumas bolhas, se não me engano, pouca coisa, mas não perdeu Marconi nenhuma unha. Bem pouco. Quem sofreu mesmo foi você. Ele teve um problema na canela, eu lembro que ele tinha uma dor, e ele tinha que trabalhar e gravar, ele tinha uma dor. E quem ajudou, inclusive, foram os bombeiros lá de Ribeirão Preto, o Carlinho, o irmão dele, o outro amigo dele, que passaram lá uma pomada que passa em cavalo, se eu não me engano. Esfregava essa pomada, e aí ele conseguiu chegar. Depois ele acabou comprando mais algumas coisas pelo caminho, mas chegou numa boa. Padre Freitas, esse ajudou muito a gente, né, Evandro? Ajudou demais. O Padre Freitas e o pessoal de Mauá que está assistindo a gente aí, Maurício. Aquele grupo de Mauá que a gente acompanhou. João, Inocêncio, Capitão, Adriana. A gente quer fazer de novo esse caminho, né, Evandro? Eu estava planejando para tentar fazer esse ano, né? Mas aí com essa pandemia toda, eu acho que vai ficar meio complicado, acho que não vai dar. Mas eu estava me programando para isso, para esse ano fazer de novo. Agora vem algumas perguntas que é o Júnior, né, perguntando, vocês tinham muitos equipamentos. A gente tinha 2 câmeras, mais um pouco de bateria. Era um equipamento bem reduzido, assim, mas que pesava um pouco, bem mais... Como a gente não deu tempo de se organizar muito tempo antes, a gente tinha que chegar dia 12 de outubro, que era a comemoração dos 300 anos que eles tinham encontrado a imagem, então foi meio corrido, assim. E a nossa caminhada, ela se diferenciou um pouco da dos peregrinos, porque a gente não estava apenas caminhando, a gente estava caminhando, conversando com os peregrinos, fazendo entrevistas, né? E gravando. Então, o que o peregrino levava, por exemplo, 5 a 6 horas para caminhar um dia, a gente fazia em 8, 9.
o nosso tempo de caminhada era muito maior por conta disso e também por causa do peso que o Marconi tinha que carregar nas costas. Algumas vezes a gente dividia com ele, mas na maior parte do percurso, praticamente inteiro, ele carregou sozinho, né? Então, assim, não era apenas uma caminhada, era uma reportagem que tinha que ir para o ar logo depois do dia 12 de outubro, né? Então a gente tinha um prazo para cumprir e entrevistas para fazer. Então eu queria fazer o caminho de novo, sem estar trabalhando, justamente para a gente poder sentir o que o peregrino sente, né? Fazer sem compromisso, simplesmente acordar, caminhar, encontrar um lugar para ficar e viver isso por dias e dias. Eu estava explicando que quando a gente fez a reunião antes da caminhada, essa parte da caminhada a gente achou até que seria mais tranquilo. Eu falei, férias, né? 25 dias caminhando. Mas estava aqui em casa o Evandro, estava o Rinaldo, que participou com a gente. O Rinaldo, aliás, acabou de entrar aí, assistindo a gente. Quantos dias no total? Foram 25 dias no total. Aí eu pensei, eu falei assim, vai ser tranquilo, porque a gente vai ter um carro de apoio atrás, daí você precisou de uma aguinha, o cara entrega, um lanchinho. O Evandro e o Marconi falou, não, vai ser igualzinho os peregrinos, sem nada. Sem nada. E se alguém passar com carro, porque a gente encontra também alguns peregrinos, se alguém passar com algum carro de apoio, a gente não pode aceitar nada. E aí o pessoal de Mauá são prova disso, que eles faziam almoço no caminho, a gente não comia absolutamente nada, né? E aí, sem carro de apoio, sem nada. Eu falei, Evandro e Marconi, vocês estão loucos. E foi assim, sem apoio, sem nada, e sem beber absolutamente nada, nenhuma gota de álcool. Verdade. E assim, esse detalhe do carro de apoio, na verdade, a gente tinha um carro, né, que não andava com a gente. O carro ia de onde a gente dormia até o próximo lugar que a gente ia dormir e ficava nos esperando, que era o Rinaldo, nosso auxiliar, que guiava esse carro e esperava a gente no ponto onde a gente ia parar, né? E aí, ele ia, na verdade, para carregar as baterias, né? Porque tinha esse problema que tinha que carregar as baterias, descarregar o material gravado. A Sônia está perguntando, lá, que ela queria fazer esse caminho também, em Mato Grosso, a história, como que a gente dormia, né? Isso é uma coisa sensacional, porque a gente dorme na casa das pessoas. Às vezes em hotel, a gente dormiu no mosteiro, se não me engano. Dormimos, poucos hotéis, poucas pousadas e muita casa de família, né? E muita casa de família. E a pessoa não te conhece, né? Recebe várias pessoas. A gente, sim, até conheceu a gente, a equipe de TV, mas recebe dezenas de pessoas, centenas durante um ano. O Caminho da Fé ele tem um roteiro, né, com os lugares para você se hospedar, hotéis, pousadas e casas de família. Aí fica a teu critério escolher o lugar onde você quer dormir. Você pode até escolher isso com antecedência, né, porque no site deles tem tudo organizado lá. E foi o que a gente fez. Teve dias que a gente teve que mudar o roteiro, porque a gente planejou uma caminhada muito longa e não dava para fazer, então tivemos que dormir uma cidade antes. Mas você sempre arruma um lugar para ficar. Isso, na verdade, não é problema. O seu Zacarias, é isso? Que a gente viu? Zacarias, não é, Evandro? Seu Zacarias, acho que, se não me engano, é ali perto de Inconfidentes, Ouro Fino, para aquele lado ali. Cara, o tanto que foi louco aquilo, que a gente chegou à casa, se não me engano, a casa tinha 2 ou 3 quartos. Aí eles saem dos quartos, entregam os quartos e vão dormir na sala. Daí você nem quer, não, a gente dorme na sala. Não, é assim. Você dorme na cama deles. Aí, às vezes, daí você almoça com eles. Todo mundo junto, a família ali. Na hora de ir embora, às vezes acontece do dono da casa nem estar na casa. Às vezes você fecha a casa e deixa a chave lá. E às vezes você tem que comprar água. Então eles têm água para comprar, algum energético, alguma coisa assim. Aí você mesmo faz o troco. Cara, eu lembro que, não sei se foi no seu Zacarias, em outra casa que a gente passou, que tinha um empresário que estava com um filho de 16, 17 anos. E ele falava assim para o filho, tá vendo como tem pessoas honestas, como pessoas que acreditam ainda no ser humano, porque você faz o troco, você pega o que você quiser, que se for um cara maluco, pode roubar, pode levar. Mas não, então tem a caixinha de dinheiro, você pega 2 águas, deixa o troco, vai embora. Isso é espetacular, né? Ô Maurício, vamos relembrar um pouquinho do começo da caminhada ali. Você ficou nervoso na primeira semana, quando a gente não encontrou nenhum peregrino? Nossa! A nossa ideia era acompanhar os peregrinos.
A gente andou 100 quilômetros, até mais que 150, sem encontrar, 100 e poucos quilômetros, né? sem encontrar ninguém. Ninguém. Eu falei, Wander, você, o Marconi aqui, não encontra ninguém. Aí chegamos em Tambaú. Tambaú, eu já estava com tanta bolha no pé, com tanta bolha. Aí eu liguei para minha mãe, São José do Rio Preto. Meu pai e meu irmão já tinham feito esse caminho há 10 anos. Aí me ensinaram a passar babosa no pé, você lembra, Ivan? Lembro. Daí eu liguei, pedi ajuda, arrumaram babosa, passava babosa no pé, o pé ficava preto, parecia que ia cair. Aí enfaixei os pés, paramos um dia para gravar lá, ficamos um dia parado para gravar, e eu de cama... Porque é uma cidade importante do Caminho da Fé, né? É uma cidade importante, que é a cidade do Padre Donizete, né? Que está em processo aí de beatificação, né? É uma cidade muito religiosa, o Padre Donizete, tudo. Aí a gente parou, o Evandro ficou gravando, eu fiquei lá com meus pés enfaixados, com babosa. Aí eu falei, Evandro, não tem nenhum peregrino. Eu vou pedir para o Padre Donizete. Aí nem vou entrar na questão se acredita, não acredita, se é religioso, se não é. Vamos falar dos fatos. Os fatos. Ó, o Caminho da Fé aqui dizendo, já beatificou em novembro, Padre Donizete. Ah, certo. Galera, corrigindo a gente aqui. Aí entrei na igreja lá, tinha uma missa, falei, Padre Donizete, dá uma força aí pra gente. Andamos 150 quilômetros, encontramos um peregrino. A gente precisa encontrar alguém, precisa, né, contar a história. No outro dia apareceram quantos, Evandro? Acho que tinha 6 peregrinos, né? Foi ali que a gente encontrou a turma dos bombeiros, né? Do Carlinhos. E foi ali que a gente encontrou o Antônio e a esposa dele. Que começaram a caminhar com a gente. Foram os primeiros peregrinos que caminharam com a gente, os primeiros peregrinos com quem a gente conversou naquela caminhada. Foi impressionante. Eu cheguei, ainda contei pro Evandro, falei, Evandro, fui bater um papo com o Padre Donizete ali, para ver se dá uma força. Porque eu falei, não é possível que a gente não vai encontrar peregrino. No outro dia ele vai e bate lá e fala, Maurício, você não acredita. Tem 6 peregrinos ali embaixo que vão acompanhar a gente. E, sim, começando a andar. Pessoas maravilhosas, né? Pessoas maravilhosas, né? E aí, dali pra frente, o grupo foi só aumentando, né? Porque quem fez o Caminho da Fé, né? Que é essa caminhada até a Basílica de Aparecida, né? Santuário Nacional, né? De Nossa Senhora Aparecida. Quem já fez essa caminhada sabe que você realmente encontra inúmeros, dezenas de peregrinos. E aí nós fomos encontrando peregrinos andando sozinhos, em dupla, em grupos mais numerosos, com o pessoal de Mauá, e não para, vai saindo gente de todo canto. E aí você encontra um carinha, você vê um carinha lá embaixo, andando sozinho com a mochilinha nas costas, você pode ter certeza que é um peregrino. E a gente chegava, conversava e ia contando as histórias dessas pessoas, né? Ó, a Girardi está aqui acompanhando a gente, nossa amiga ali do Fantástico. Ó, a Daniela está perguntando o seguinte, Evandro, teve guia para ajudar nessa peregrinação? Não tem guia. No começo eu fiquei preocupado, mas funciona tão bem esse caminho, é um negócio sensacional, porque são placas. Então você vai olhando as placas, vai andando, vai encontrando as placas. São setas amarelas, né? Setas amarelas, que vai indicando o caminho. E são vários ramais. Nós saímos do Sertãozinho, mas tem vários. Agora sai de Ribeirão Preto também, o Carlinhos me disse hoje que sai de Ribeirão Preto, sai de vários lugares. Estão perguntando aqui, ó, acho que é Julian, o que a gente comia pão com ovo, o que comia. Ó, a gente descobriu nesse caminho que eu falei, para cada um funciona de um jeito. Meu pai, quando fez com meu irmão lá há 10 anos, eles paravam para almoçar. A gente descobriu que almoçando não funcionou. Isso não funcionou para a gente por quê? Dava uma puta de uma moleza, a gente ficava né, aquela moleza, o corpo esfriava, doía tudo, então a gente resolveu tocar direto. E engraçado, né? Pelas contas que a gente fez, por exemplo, eu caminhava 7 km por dia antes do Caminho da Fé. Falei, bom, a gente vai caminhar 14, 15, 20, meio período a gente mata esse caminho até chegar na cidade e descansar. Mas não, como você vai com cajado, lento, estrada de terra, e aquele peso, a gente saía, que eu acordava um pouco mais tarde, 8 horas da manhã, mais ou menos, e a gente parava às 6 da tarde, né, Vando? Tocando direto, sem parar, naquela toada. A gente pegava tomava um café reforçado, caminho, levava frutas, né? E deixava para jantar à noite só. A gente não almoçava porque a gente tinha que trabalhar depois do almoço.
E, assim, debaixo de sol, andando muito, carregando peso, o sol afeta de um jeito a cabeça da gente que só quem já fez o caminho vai entender isso. Então foi uma estratégia que a gente usou. Vamos sem comer, vamos comer coisas leves durante o dia e à noite a gente janta. Então era um café reforçado, frutas e água durante o dia todo e no fim do dia a gente comia bem, jantava aquela comida caipira. Né? Porque se parar, né, Evandro? Nossa, o corpo ficava... A gente não se adaptou dessa forma, não. Nossa, era andar bastante. E uma outra dica, pelo menos como que funcionou pra gente, no início eu achei que fosse igual procissão. A gente fosse todo mundo junto, conversando, caminhando, mas não funciona. O Evandro até criou um negócio, como fala, o conforto, como que fala, Evandro? É o ritmo de conforto, né? Eu tinha lido alguma coisa a respeito disso e, assim, é verdade, porque não adianta você andar num grupo de 20 pessoas e achar que as 20 pessoas vão andar no mesmo ritmo. É impossível, porque algumas pessoas vão andar mais devagar e vão estar bem caminhando naquele ritmo. Outras pessoas vão andar muito mais rápido e também vão estar bem caminhando naquele ritmo. Eu, por exemplo, era assim. Eu procurava andar rápido, porque quando eu andava numa velocidade de média para baixa, eu sentia dor. Então, eu preferia andar rápido e eu não sentia dor. Então, se eu diminuísse muito o ritmo, me doía as costas, doía as pernas. Então, é o chamado ritmo de conforto, né? Eu tinha lido sobre isso e, assim, funciona realmente assim. E a gente via, né? Grupos que andavam completamente separados. Alguns realmente o tempo todo junto ali, mas outros preferiam andar sozinho, iam mais na frente, outros ficavam bem para trás. E o legal é que todo mundo chega, né? Uma hora ou outra todo mundo chega. Evandro, a Débora está perguntando, vocês emagreceram? Eu perdi 6, 7 quilos. Eu perdi na época também 5, 6 quilos por aí. Mesmo comendo bastante à noite, né? Que não é o recomendado, né? Mas a gente tinha que comer para repor tudo que a gente tinha gasto durante o dia. E sem bebida alcoólica também, então isso facilitou emagrecer, né? A Liliane Bitu, passaram fome? Ficaram sem comer? Não, fome não, porque no caminho a gente pegava ali uma laranja, cana, e levava fruta, né? Não, fome não passamos não, passamos sede. Fome não. Aí, outra coisa que foram 6, a gente falou 6 litros de água por dia, mas sabe o que me chamou a atenção? Que na parte de São Paulo, entre esse percurso que a gente fez, a gente não encontrava muito lugar para conseguir água, né, Evandro? Quando você chega em Minas, é mais tranquilo, né? Mas no estado de São Paulo... Isso é legal, Isso é legal. Em Minas, a gente encontrava várias bicas, né? Vários pontos de água natural. Então, em frente aos sítios, em frente às casas, muitas vezes tem uma torneirinha, tem um caninho ali que brota água assim, de nascente, água super pura, assim, que você pode tomar sem medo. Quando a gente estava no começo da caminhada no interior de São Paulo, a gente teve dificuldade, a gente quase não achava esses pontos de água, né? Então foi por isso que a gente passou sufoco. Depois de Minas em diante, e aí acho que a gente também pegou o jeito da coisa, né? Não tivemos mais esse problema. Você viu que a Juliana Girardi, nossa amiga, está online aí? Ela quer que você conte como é que o Marconi Matos, nosso cinegrafista, dormia. Eu não lembro do jeito que ele dormia. Com os equipamentos em cima da cama. Você lembra que a gente tirou até uma foto dele? Nossa, é verdade. Não, porque é o seguinte... Explica dos quartos, explica como é que eram os quartos para justificar por que o Marconi dormia desse jeito. Quando a gente vai chegando próximo de Minas, vai entrando no estado de Minas, vai engrossando, porque muitas pessoas acabam saindo do ponto original. A Tina mandou um abraço. Lembra da Tina? Agora que eu lembrei. Lembro. A Tina. Abraço, Tina. Quando a gente sai, eu achei Águas da Prata, que várias pessoas começam a sair dali, aí as pousadas vão ficando cheias. Aí você dorme 6, 7, 8 pessoas dentro de um quarto. Aí você tem, no início, você pega, as pessoas estão roncando, aí você não consegue dormir e tal, mas depois, nossa senhora, você chega lá, às vezes você nem banho toma. Você tá cheio de terra, tá tão cansado que você chega e você vou dar uma descansada. E você dormia tanto, eu lembrava disso, dormia tanto que a impressão que eu tinha é que eu não descansava. Eu chegava, às vezes eu dormia 8 da noite, falei, não é possível que já passou a noite, eu já estava acordando, passava tão rápido, dormia tanto, um sono tão pesado que a impressão que eu tinha é que nem dormia. Mas o Marconi Matos abraçadinho com os equipamentos, é verdade. Teve uma vez que acho que ele estava tão cansado que ele botou os equipamentos na cama, ele deitou para tirar um cochilo e foi até o dia seguinte, de manhã. Cansado, né? Porque e a dona Cidinha?
Então, a Dona Cidinha é uma das grandes personagens do Caminho da Fé, né? Quem já fez esse Caminho da Fé, até Aparecida, sabe, e passou ali por Vargem Grande do Sul, né? Certamente conhece a Dona Cidinha. Ela tem um sítio, né? No meio de uma serra, ali no caminho de Vargem Grande do Sul, para a próxima cidade, que ela recebe os peregrinos. Então, da casa dela, ela fez uma habitação para os peregrinos pernoitarem, né? Então, é tudo muito simples, mas tudo muito tudo muito acolhedor, né? A forma como ela recebe as pessoas, as comidas que ela prepara, a forma como ela procura te acomodar e te deixar à vontade dentro da casa dela, né? Então, assim, ela certamente é uma das grandes personagens do caminho, né? O Evandro, estou perguntando a melhor época do ano. Eu não sei, assim, porque a gente pegou calor, a gente chegou a pegar 38 graus, 39 graus, depois em Campos do Jordão a gente pegou frio e pegou uma parte de chuva, né? Mas Então, a gente não, mas a gente fez em setembro, né, para chegar no dia 12 de outubro. A gente começou dia 18 de setembro e foi até o dia 12 de outubro. Então a gente já não pegou mais aquela temperatura muito baixa do inverno e também não pegamos aquele sol muito quente do verão. A gente pegou ali um clima ameno na maior parte do tempo, lógico, com sol, você andando muito tempo com sol a pino, vai desgastar, vai cansar demais. Mas eu acho que foi uma época boa que a gente pegou. Por exemplo, agora eu queria fazer em julho, né? Eu estava me programando para isso. eu quero fazer Provavelmente também. não vai dar certo. Mas em julho, se você for pensar, é uma época muito fria, né? Você tem que levar muita roupa, talvez, ou mais roupa do que o normal, né? E aí é peso que você carrega. Então, assim, eu, se fosse recomendar para alguém, eu recomendaria ali setembro, outubro, apesar de ser alta temporada, né? Por causa do Dia da Padroeira, mas acho que em termos de clima, talvez seja o clima mais ameno, mais gostoso para você caminhar. Agora, como todo mundo andava praticamente vestido da mesma forma, no final do dia, todo mundo muito sujo, e ninguém pergunta a profissão do outro, né? A gente perguntava, porque a gente é jornalista, fazendo a matéria, tem que perguntar. Isso é Mas muito legal entre os peregrinos. isso é muito legal, porque você tinha empresário, você tinha juiz, tinha promotor, você tinha pedreiro, tinha carpinteiro, você tinha... E todo mundo é igual, cara, isso é muito legal. E você não Todo mundo é pergunta a peregrino. profissão, todo mundo é peregrino. Mas quando eu cheguei em São Simão, isso em São Paulo ainda, a gente estava caminhando, a gente está muito sujo, né? Muito sujo, fica com muita terra. Você fica com terra para todo lado. Esse trecho são canaviais, né? A gente caminhava no meio da poeira, pegava muita poeira. Eu lembro que vi uma família na praça, na minha direção, a mulher tirou as crianças, jogou do outro lado da rua, tipo assim, meu, quem que é esse maluco que tá vindo aqui? Tá vindo... Aí o padre Freitas me contou que uma vez ele estava também daquele jeito, todo sujo, ninguém sabe que ele é padre, tudo no final do dia, uma mulher, você estava na estrada, né? Ele estava na estrada, uma mulher pegou um pedaço de pau e partiu para cima dele. Aí você vê que coisa maluca, assim, né? Mas isso, ó, aconteceu, mas não quero dizer que é perigoso. Pelo contrário, é muito tranquilo. Isso eu quero falar que às vezes a pessoa tem um preconceito, né? Assim, olha, vem lá, não sei, acho que não fosse um morador de rua, vai saber o que pensava naquele momento. Mas me deu um negócio estranho. Mas isso assim, é legal, isso da pessoa a simplicidade, desviar, né? Uma das lições que o caminho dá pra gente, assim, que pelo menos deu pra mim, né? De que você precisa de muito pouco para você viver, né? Para você ser feliz ali. Você precisa de 2 mudas de roupa, você precisa de uma toalha de banho, você precisa de um tênis para aguentar ali a caminhada, você precisa de uma companhia ali para ir conversando contigo, né? Para te dar ânimo. Você gasta muito pouco, né? Porque é tudo muito, os preços muito simbólicos, né? Então, assim, você precisa de muito pouco para fazer o caminho. Eu acho que isso é legal, né? A simplicidade. Precisa de muito pouco para viver e para viver aquilo ali. A Adelina até colocou aqui, todos somos iguais, humildade é tudo na vida. E olha, outra coisa, o Caminho da Fé, botou isso, acabei lembrando de uma coisa. Não é só católico, hein? Às vezes, como o final é a basílica, a gente encontrou ateu, a gente encontrou espírita, católico, encontrou de tudo, assim. Na verdade, é um ponto de partida, tem um ponto de chegada, e você vai caminhando ali e vai encontrando pessoas de várias religiões, várias. A gente parou numa casa, inclusive, eu não lembro, que era um sítio, e que tinha 2 espíritas, né, Evandro, ali que
religião e falando que, né, que É, porque gostava tem muito do pessoas que estão caminho. ali pela aventura, tem pessoas que estão ali pela religião, tem pessoas que estão ali para pagar uma promessa, tem pessoas que estão ali fazendo companhia para alguém que precisa, né, de apoio. Então, tem de tudo, isso que é legal, né? A diversidade de pessoas ali que estão caminhando, mas a maioria realmente é devoto, né? É devoto de Nossa Senhora. Até o Dinho, meu amigo de Araçatuba, o Dinho Ô, está Araçatu, perguntando se em algum momento a amigo. gente se sentiu tocado ali pela questão religiosa, né, de Nossa Senhora e tal. E eu, assim, eu assumo, disse isso várias vezes, né, durante a nossa caminhada, que eu não era um católico praticante, até hoje não acho que eu seja tão praticante assim, né, mas no meio da caminhada, ali quando você está no meio daquelas serras, aquelas coisas bucólicas, às vezes está andando sozinho, isolado, pensando na vida, eu acho que nesses momentos, assim, a questão da fé, ela toca muito a gente. E quando você fala fé, não é religião, é a sua fé, né? Isso eu senti em vários momentos ali. E uma frase que me marcou, até respondendo ao Dinho isso, né? É a frase do Padre Freitas, né? Que a gente, em algum momento, a gente perguntou para ele, né? Um padre, né? Um religioso, vamos perguntar isso para ele, né? Qual que é a impressão dele, né? Padre, para o senhor, o que é a fé? Você fez essa pergunta para ele, né, Maurício? É, E ele respondeu que a fé não se explica, a fé se experimenta. E todo mundo que faz o caminho da fé, acho que experimenta a fé. Em algum momento ali, por mais que você não seja um católico fervoroso, praticante, em algum momento você vai ser tocado pela fé ali. No momento de solidão, no momento de alegria, de tristeza, de dor, porque em alguns momentos o caminho ele causa dor, né? Porque você anda demais, ninguém é de é, ferro. Então, assim, são inúmeras situações, mas sim, Dinho, sim. Eu fui tocado ali pela fé e é uma experiência super legal. Eu recomendo para todo mundo. Assim, sempre que me perguntam dessa matéria, eu falo e recomendo que façam. Assim, uma experiência de vida. minha mãe lá de São José do Rio Preto perguntando se a gente fazia oração. Olha, depois que a gente encontrou a turma do seu João, rezava até demais, né, Evandro? Esse, Rezava todo Evandro, dia. rezava. Ali as pessoas rezam muito, mãe, rezam muito, muito, muito. Falando de dor, eu lembro que até isso eu mostrei na reportagem lá, que minha caminhada foi outra depois que eu encontrei a enfermeira Sônia. Porque me ensinaram o seguinte, como eu disse, não tem uma fórmula, para cada um funciona de um jeito. Tanto que na questão do calçado, por exemplo, o Evandro acho que foi com calçado um só, né, Evandro? Um só. Eu troquei, acho que uns 6, 7, nada funcionava. Aí os bombeiros lá de Ribeirão Preto me deram sandália, chinelo, aí eu troquei um calçado que eu perdi, daí eu colocava tênis, mas nada funcionava. Você chegou A a gente comprar um calçado no meio do caminho, lembra? comprei uma sandália, eu fui comprando porque nada meu era só bolha, bolha, bolha. E aí me ensinaram o seguinte, passar era acho que hipoglós nas pernas e passar lá uma pomada nos dedos, que eu esqueci o nome. Você começou a usar essa pomada e aí realmente teu pé melhorou demais dali pra frente. É. Aí, quando encontrei essa enfermeira, ela inverteu, falou, não, é hipoglós no pé, muito hipoglós, e essa outra pomada se passa nas pernas, porque no meio das pernas é só bolha, vai assando, vai assando. Eu falei, isso comigo, porque o Evandro não aconteceu nada. Eu não sei se ele era mais católico do que eu, não sei se ele fez promessa, mas comigo, nossa, eu Alguém que está fiquei. assistindo aí já falou que quem não tem bolha é porque não tem pecado. Ah, é? Não, então o Padre Freitas está enrolado, que o Padre Freitas. Ô Engano Maurício, foi é esse. legal aquela noite que a gente dormiu no mosteiro, lá em Casa Branca, né? Essa experiência foi uma experiência legal também, porque não era nem pousada, nem hotel, nem casa de família, era um mosteiro, né? É. Eu nem vou citar o nome aqui, né, Evandro? Vou preservar os nomes. Mas lá que eu descobri a história do Dorflex. Porque tinha uma pessoa que viajava, que estava com a gente, e sentia muita dor, muita dor. No final do dia, falava, preciso de um Dorflex. Preciso de um Dorflex. Todo dia à noite, um Dorflex, um Dorflex. Um dia, e sempre quando ele estava para chegar, essa pessoa se separava da gente. Ia para outro canto. O que era um Dorflex? Eram 3 cervejinhas, né? Todo A dia. gente Aí encontrou ele tomando Dorflex no boteco. eu falei, mas esse é o Dorflex? Esse é o meu Dorflex. Aí tomava. Eu acho. A gente não tomou nada, absolutamente nada, porque eu achei que eu não fosse aguentar. Mas a história do Dorflex
Foi sensacional. Na verdade, cada um tem uma forma de relaxar no final do dia, né? Então, assim, acho que vale tudo desde que você, no dia seguinte, esteja disposto para caminhar. No nosso caso, a gente realmente descansava porque a gente chegava arrebentado, tinha que separar o material, ver o que a gente tinha gravado. Então, a gente tinha um trabalho ali depois do fim da caminhada, né? Mas deve ser gostoso também você chegar, tomar um banho, comer um negocinho, tomar uma cervejinha. E existe isso durante todo o caminho. Todo lugar que você para, pousada, casa de família, eles sempre te dão essas opções. Assim, tudo que você quiser, você encontra nesses lugares. Então, a estrutura do caminho é muito legal. O pessoal gostou da história do Dorflex. Só tem kkkk. O que vai ter de gente agora que vai pro bar falar assim, eu vou tomar um Dorflex? Você duvida? Meu cara tomava 3 cervejinhas e relaxava, né? Passava a dor toda do dia. Impressionante. Grande Carlinhos. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Ó. Pergunta aqui. Jaque. Qual a média de km que vocês faziam por dia? Variava muito, né, Maurício? Variava muito. Assim, no começo teve dia que a gente caminhou mais de 30 quilômetros, 35 quilômetros. Teve dia que a gente caminhou 20 quilômetros. Por exemplo, quando a gente chegou na Serra da Luminosa, que é talvez um dos trechos mais difíceis da caminhada, porque a subida é muito íngreme, né? Então a gente tem que dividir a serra em 2. A gente optou por dividir a serra em 2 dias, né? Então foram caminhadas mais curtas, mas ao mesmo tempo muito extenuantes, né? Muito cansativas. Então variou muito, assim, durante o percurso, a média de quilometragem. Mas não menos que 10, não menos que 15, eu acredito, e não mais que 40. Assim, a gente ficou ali entre 15 e 30 e poucos quilômetros por dia. Grande André Tufi, ó, você ia adorar fotografar esse caminho. São lugares maravilhosos. A história tem uma da serra, que é a Serra do Caçador ou Roncador? Acho que Serra do Caçador, saindo de Estiva, em Minas Gerais. Foi onde eu chorei muito ali, porque eu achei que eu não fosse conseguir. Que a gente saiu muito tarde nesse dia, que a gente tinha que gravar, acho que, se eu não me engano, a gente saiu de Estiva meio-dia, e tinha essa serra que tinha uns 3, 4 quilômetros, uma serra muito pesada. Não podemos, eu tenho que falar dos ciclistas, né, Evandro? Não podemos esquecer. Aí, nessa subida, o Evandro, foi bem mais rápido, eu lá, gozado, que você imagina, que a serra, né, que as pessoas vão desse jeito. Para tentar ficar mais fácil, eu fazia assim, né? O zigue-zague, só que dobrava o tamanho da serra. Quando chegou, eu achei que não fosse, falei, aqui tinha uma igrejinha lá, eu despenquei. Nesse dia foi engraçado, porque eu estava na sua frente, né? Estava disparado na sua frente, e a hora que eu olhei para trás, eu vi que você estava lá embaixo da serra e resolvi te esperar. E aí você veio com muita dificuldade, subindo ali e tal, e o sol estava muito forte esse dia, né? Já era aquele horário crítico ali de meio-dia a 1 da tarde, né? E aí você me encontrou ali no finzinho da serra, a gente subiu mais um trechinho a pé juntos, e aí tinha uma igrejinha, uma capelinha, na verdade, né? No topo da serra ali, e você sentou naquela capela, baixou a cabeça, e eu achei a capela bonita, rústica, assim, eu falei, vou fazer uma foto, né? Tava legal, aquele céu azul, lindo, lindo, lindo. Aí eu peguei e fiz a foto. E aí eu vi que você não levantava a cabeça e tal, e a gente tinha combinado isso, né, Maurício? Que a gente tava ali para registrar o que ia acontecer no nosso dia a dia. E eu, ali naquela hora, eu virei o jornalista, deixei de ser o peregrino. Eu peguei a câmera e comecei a filmar você. Eu achei que você estava passando mal, né? E, na verdade, você passou mal, né? O que você sentiu naquela hora? Como ser muito quente, né? Então, você não sei se caiu a pressão, o que foi, mas e aí veio um negócio assim, achei que eu fosse parar. E parar seria uma derrota, assim. Então, acho que isso pesou muito. Eu não sei. Você achou que você não fosse aguentar? Acho que faltava uns 100, mais de 100, faltava 200 quilômetros, uma coisa assim, talvez. Não, 200. mais. Mais, né? E eu já andei 200, 250, agora eu vou parar. Então, ali o bicho pegou. Não queria parar, eu achava que o corpo não ia aguentar mais. Achei que a pressão ali... E o legal, né, Maurício, também, existem várias formas, né, de fazer esse caminho, não é só a pé, né? Tem o pessoal que faz a cavalo, tem um pessoal que faz com uns carros 4x4, lá uns jipes, tem o pessoal que faz de moto, e tem muita gente que faz de bike, né? A gente encontrou muita gente de bike, né, pedalando lá pelo caminho. Muito.
Muito, muito, muito. O Marcelo está perguntando, até respondi agora, praticamente, se em algum momento pensaram em desistir. Assim, no segundo dia, que a gente já respondeu, que eu pensei em desistir, o Evandro também, e nesse dia eu pensei em não desistir, mas achei que não aguentaria. Agora, quando eu cheguei em Campos do Jordão, faltavam 100 quilômetros, 90 quilômetros, falei, agora eu chego, nem se for arrastado, ou sem os dois pés, mas que eu vou, agora eu vou até o fim. Aí perguntaram também aqui da emoção. Quem perguntou? A Helena, né? Qual a emoção, Helena, da emoção da reportagem? É um negócio assim, na verdade chegou uma hora que a gente meio que descolou, né, da reportagem, porque por mais que você tente registrar, você está fazendo o caminho a pé, junto com os peregrinos, escutando aquelas histórias. E caminhar com dor, que foi o meu caso, caminhar com dor o dia inteiro, sem contato praticamente com a família, que o celular quase não funciona. Cara, vai passando mil coisas pela tua cabeça, mil coisas. E você falou de questão de religião, o que mais me pegou foi próximo quando estava chegando, que eu falei, nem vou falar se acredito, não acredito, de religião, não religião, mas fato. Tem a mãe de um amigo meu, que trabalha com a gente, e a mãe dele tinha falecido, né? E eu até fui lá no velório dele e tal, da mãe dele. E quando, no caminho, a mãe dele era muito religiosa, muito religiosa. E no passado tinha dado um santinho para mim. Então a gente gostava muito dela, tinha uma aproximação assim. No caminho, a impressão que eu tinha é que ela estava falando comigo. Até eu liguei para esse amigo, falei, olha, é inacreditável, mas parece que eu estou escutando tua mãe falando comigo aqui. Não desiste, toca o pau, segue, você vai conseguir. Agora, por outro lado, você está caminhando com muita dor, né? Então a cabeça da gente vai pirando, assim. Chega uma hora que você fica dor, às vezes sede, o peso, a vontade de chegar. Você vai ficando... O Evandro, sabe que eu estava até esquecendo? A gente fala disso, mas tem pessoas que fazem esse caminho várias vezes. Você lembra do Zé Duário? Eu até marquei aqui, fez esse caminho 16 vezes. A gente reclamando que a gente fez uma vez e ficou desse jeito. O Zé Duário fez 16 vezes. E o legal é que isso não é exceção. A gente encontrou várias pessoas que já estavam ali repetindo o caminho por diversas vezes. Esse grupo de Mauá que caminhou muito com a gente, eles fazem todo ano, inclusive esse ano, eles já avisaram a gente que eles vão de novo. A gente encontrou pessoas caminhando sozinhas ali que também tinham essa experiência já de fazer várias vezes. E na hora que as pessoas contavam isso pra gente no começo, a gente não entendia, né? Você fala assim, nossa, mas como é que o cara quer fazer de novo isso aqui, né? E depois que terminou e passa um tempo assim, você começa a sentir falta daquilo ali. Eu e o Maurício, pessoalmente, a gente já conversou várias vezes, né, Maurício, de fazer isso um dia de novo a passeio, curtindo, sem compromisso ali de dia para chegar, de hora para chegar. Então, assim, hoje a gente entende as pessoas que falam que fizeram 2, 3, 5, 10, 15 vezes o caminho. Realmente é uma coisa muito gratificante. Estou perguntando aqui se a gente treinou um tempo antes. Eu não treinei nada. Foi Nada. Nada. Ó, e teve um outro caso que eu marquei aqui, que a gente estava indo, eu acho que saindo de Águas da Prata. Mas assim, né, Maurício, só voltando ao treinamento, assim, é bom que a pessoa tenha assim, um mínimo de condicionamento físico, porque realmente é uma caminhada muito cansativa, em alguns momentos muito extenuante, assim, de subir serras, descer serra, né? A gente fala descer serra, as pessoas acham que é fácil, né? É mais fácil que subir. Em alguns momentos a gente achou que era mais difícil descer do que subir, né? Porque você força demais o joelho. Então, assim, a gente não fez nenhum treino antes, as pessoas com quem a gente conversou, pouquíssimas tinham feito treinos específicos para aquilo ali, não tem nada disso. Mas, assim, você tem que ter um mínimo de condicionamento ali para poder enfrentar, né? Saindo de Águas da Prata, tinha um peregrino voltando, né? Daí eu encontrei com ele e falei, o senhor está no caminho errado, a gente está indo para lá. Ele falou, não, eu estou voltando, eu já fui, já voltei. Eu falei, mas não estou entendendo. O senhor já foi, já voltou? Eu falei, sim, vou andar 1000. Eu falei, mas com 1000 que 1000? Acho que teve um câncer de próstata, estava pagando uma promessa, 1000 quilômetros, Evandro. E vem gente de muito longe também, né, Maurício, para fazer isso. A Mira, por exemplo, a Mira Santos, que está aqui tá assistindo a gente, ela disse que assistindo a reportagem, ela teve vontade de fazer o caminho. E ela saiu do Amapá, veio para São Paulo. Amapá? Do Amapá.
para assistir, para fazer o caminho. Quer dizer, olha a distância que a pessoa percorreu para chegar em São Paulo, né? Veio de avião, óbvio, chegou em São Paulo para fazer o caminho, veio especificamente para isso. Ah, ele até mandou um recado para mim hoje, é verdade. Ele falou, se não me engano, foi o primeiro do Amapá. Ah, é o Fez Mira. Eu o falei, Mira, desculpa. é, ele, olha lá, Mira. Aqui, ó. Estão passando aqui. Se passar mal durante o caminho, o que fazer? Bom, primeiro, eu falei, eu vou dar um conselho. Se a pessoa tiver algum problema de saúde, eu acho que tem que ter um carro de apoio. Né? Eu acho que tem que ter um carro de apoio, porque A gente viu grupos, né? A gente viu grupos com É. carros de apoio, justamente porque tinha pessoas ali com algumas limitações e pode não aguentar em determinados trechos, e aí realmente precisa de um carro de apoio. E não tem muito o que fazer, assim, que às vezes o celular não funciona. Assim, a gente estava num grupo, né? A gente estava em 3, na verdade, depois foi encontrando os peregrinos, mas dependendo da situação, acho que tem que ter um carro de apoio que vai ali, se tem algum problema, porque a gente chega a andar, eu falei, no estado de São Paulo é um pouco mais complicado, eu não sei como está agora, né? Já são 3 anos, mas em alguns pontos você demora para chegar na cidade, passa dentro de canavial durante muito tempo, sem sinal de celular, sem nada. Então, às vezes... E aí o seguinte também, tem o pessoal do Caminho da Fé, que tira todas essas dúvidas, né, Evandro? Tanto que Sim. eles ajudaram muito. Vocês podem entrar em contato, eles vão dar as dicas das pousadas, ou os ramais, você pode sair de várias cidades, o que levar, o que não levar. Até perguntaram aqui o que levar na bolsa, né? O que levar na mochila. Eles podem dar todas essas dicas. O básico para você levar é pelo menos 2 mudas de roupa. Você está com uma no corpo e mais 2 na mochila. Roupas leves, aquelas roupas de tactel, aquelas camisas de corrida, que são muito leves e secam rápido. Toalha, a gente levava a nossa própria toalha também, aquelas toalhas menores, que não são tão grossas, né, que você compra geralmente em casas de material esportivo. Um tênis só. Eu fiz com um tênis só e muita gente faz também assim, mas um tênis que seja confortável para você. Não compra um tênis novo para começar uma caminhada dessa, porque a chance do teu pé não se adaptar ao tênis e você ter problemas com bolhas é muito grande. Então, assim, procura usar algo que teu corpo já esteja acostumado. E assim, e como o Maurício falou, o pessoal do Caminho da Fé, no site deles lá e na sede deles lá em Águas da Prata, eles dão todas as dicas. Se você vai fazer a primeira vez, conversa com eles antes, que eles orientam assim a melhor forma de o que você levar é a melhor forma de você concluir o caminho. Estão falando aqui, alguém que viu a reportagem falou da homenagem que fizeram para o repórter cinematográfico Marconi Matos. Homenagem merecida, porque se a gente já estava com esses 12 quilos, 11 quilos na mochila, o cinegrafista, então, coitado, esse sofreu muito. Daí a turma do Seu João fez essa homenagem merecida, porque ele fez um belíssimo trabalho. E o legal é que assim, a gente acaba criando um vínculo de amizade ali com os peregrinos, né? São tantos dias caminhando junto, tantas horas conversando ali, você anda e vai conversando com as pessoas, e vai conhecendo melhor, e vai ouvindo histórias, que cria esse vínculo. E eles perceberam o esforço que o Marconi tinha que fazer, o esforço adicional do Marconi, né? Porque uma coisa é você caminhar só com a sua roupa, outra coisa é você caminhar com 12 quilos de equipamento nas costas. E aí, num determinado momento lá, depois de um almoço, eles se juntaram e tiraram o chapéu para o Marconi, né? Que é o símbolo, é o gesto que o peregrino tem para agradecer alguém, para homenagear alguém, né? Todos eles tiraram o chapéu para o Marconi, foi um dos momentos assim, mais emocionantes da caminhada. A Germana Pires. Germana, estou comigo em São José do Rio Preto. Quanto tempo? Qual a sensação de quando acaba e o que fica? Engraçado que minha mãe me ligou quando estava para chegar. Falei, teu pai quer até Aparecida para te ver. Na chegada, eu falei, não quero ver ninguém, porque eu tenho que terminar a reportagem. Tanto que eu já chorei na chegada. Porque, falei, são 25 dias caminhando todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. Quando você chega, a emoção é uma coisa maluca, assim. Aí, se eu visse alguém da família, se eu encontrasse alguém, eu ia desabar, não ia conseguir terminar
a matéria ou a reportagem. Então, eu falei, não é melhor ninguém. Mesmo assim, quando você chega, é uma sensação, nossa, não tem... Agora, é tão mágico, né? Eu falo, o que que fica, né? Eu sinto que eu tenho que fazer de novo, né? É que você tem que tirar férias praticamente, mas que são 25 dias. A gente acha que dá para fazer em menos, né, Wander? Acho que dá para fazer uns 17, 18 dias, né? Dá para fazer em Mas até tem 20 que fazer dias, de dá para novo. fazer. É. Dependendo do trecho que você sair, né? Tem vários trechos. Tem trechos menores ali que você percorre em menos tempo. Mas a próxima vez que eu fizer, eu quero sair de Tambaú. E isso dá ali em torno de 17 a 20 dias, dependendo da quantidade de quilômetros que você caminha num dia. Mas eu quero com certeza fazer de novo. Lembrei do seu Bruno em Tambaú. Em Tambaú, o seu Bruno fez esse caminho, ele aparece na reportagem nossa lá. E quando ele viu minha meia, ele falou, tua meia tá errada. Tem que ser meia que usa em neve, essas meias grossas. Eu falei, mas nossa, ele deu a meia dele e eu acabei saindo usando a meia. A meia dele eu tenho até hoje. Tem a meia dele, eu já até mostrei aqui ó, a camisa que eu ganhei do Carlinhos, que ele me deu. Daí eu tenho aqui da do seu João também, ó, da turma do seu João. Ó, Romeiros de Mauá. Guardo tudo. Legal, legal. E eu tenho guardado Aí aqui eu vou. também, Maurício, o É. certificado, né? Porque quando a gente chega em Aparecida, a gente recebe um certificado, né? E eu guardo com muito carinho, porque assim, é um grande orgulho ter feito o Caminho da Fé. Tá até aqui, ó. Olha. Isso eu coloquei num quadro, junto com o do meu pai e do meu irmão lá em Rio Preto. O O meu ainda cajado não também. coloquei. E o cartão aqui que você vai carimbando, né? Em todos os lugares por onde a gente passa, né? Então, é o controle ali para saber que você passou por todo o trecho do caminho. Então, são coisas que, assim, eu guardo com muito carinho, assim, porque foi uma experiência incrível. Olha lá, Rosângela, de São José do Rio Preto, todo mundo entrando aí. Mas no Maurício, você só YouTube, fica né? atento aí, porque eu acho que quando dá 1 hora, o ao vivo cai. Aí a gente vê aí se encerra com 1 hora, se depois retoma um pouquinho. A gente encerra. Tô vendo se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida aqui, ó. Em algum momento vocês sentiram medo ou receio do caminho? Medo, assim, não, né, Evandro? Não tem, é tranquilo, né? Porque Não, medo não tive medo em nenhum momento, não. Porque há uma sensação de segurança muito grande ali. Primeiro porque você está caminhando entre devotos ali, são pessoas que estão ali com um objetivo, que é chegar em Aparecida, né? E você vai encontrando ali comunidades rurais, sítios, você passa por meio de cidades, então assim, em nenhum momento eu me senti inseguro, não. Então, isso é bem legal, apesar de andar sozinho às vezes, a sensação de segurança é muito alta. Mas você sabe que a gente até pensou nisso, mas o cara vai levar o quê, né? Então não tem um risco assim de roubo, essas coisas. Não acho, eu acho muito tranquilo, achei muito tranquilo, Não. porque tem uma mochila suja de terra, 2 bermudas e mais nada. Vocês tiveram algum susto grande no caminho, algum perigo? Também não. Algumas vacas, eu acho, que a gente encontrou no caminho. Teve um dia que a gente passou no meio. Cachorro é um problema. Cachorro vê. Aí tem o cajado. O cajado ajuda um pouco. Ó, Fred Carvalho, do Rio Grande do Norte, aí, ó, grande. Nosso colega Aqui, Beto ó. Silva, lá da Paraíba, ele quer saber a dificuldade de gravar. Assim, a nossa dificuldade foi que a gente gravou muito, né? Foram 25 dias gravando, né? Então, juntar todo esse material depois, inclusive mérito do nosso editor, o Suzuki, né? O Wagner Suzuki, que ia recebendo esse material todo que a gente estava gravando e conseguiu transformar isso em aproximadamente 15 minutos de matéria. Então, assim, era muito tempo de gravação, a dificuldade era essa só. Mas foi muito gostoso. A gente montou esse esquema, que era o Rinaldo Felipe, que ele ficava na próxima pousada, chegava lá, a gente descarregava tudo que a gente gravava, colocava no HD, aí o Adriano buscava o material, o grande Adriano, buscava o material, levava para a TV e o editor já ia. Então, nesses 25 dias, tinha uma pessoa que pegava esse material, levava para a TV, ia olhando, ia separando o material e aí seguia. Vamos levar os cajados novos. Ó, estão dizendo que tem cajado novo na parada. Livro ou documentário? Já que a gente pensou em escrever um livro, né, Evandro? Mas depois... Olha só, a gente tem um carinho tão grande por esse caminho da fé, tão grande, que a gente sempre pensou ou escrever um livro, mas a gente nunca teve tempo. Como dia a dia, eu trabalho com o Evandro na TV Globo no Fantástico. A gente produz reportagens complicadas, matérias investigativas, a gente viaja muito.
Então, não dá muito tempo, né? Mas a gente queria muito escrever um livro e mais para frente a gente quer fazer o caminho de novo. Vamos Com fazer, certeza. vamos refazer isso. Acho que a live vai cair. Vai terminar. Agradecer a presença de todos. O Gustavo de Brotas, não esqueci do Gustavo de Brotas. Gustavo, nosso parceiro de caminhada. Dona Cidinha, Primeira Sônia. Um abraço, todo mundo Gustavo. aí. Foi sensacional. E eu Foi legal, né? minha... Acho que valeu, né? Ah, legal. Gostei também, assim. Queria muito falar desse assunto. Qual a melhor época do ano? O Evandro já disse, eu acho, a gente foi em setembro. Mas todas essas dicas, vocês podem entrar. É muito simples, é Caminho da Fé. Coloca no Google que vai aparece o site deles. Eles dão todas as dicas. É um pessoal sensacional. Lá, Carlinhos, dando os parabéns. Muito obrigado, gente. E agradecer nossos amigos todos aí, né? Meus amigos aqui de Santos, nossos amigos de São Paulo, meus amigos de Araçatuba, Fernanda Grosso, todo mundo que assistiu a gente aí. O pessoal da Festa do Divino, Mogi das Cruzes, mandando um abraço. Só que eu não sei, nem sei se vai ter Festa do Divino esse ano, muito provavelmente não. Lembrando que a gente está sem máscara, porque a gente tá em casa. Exatamente. A gente está evitando de sair. Parabéns, amei. Ótimo. E foi legal, né? Falar de um tema Sônia. mais leve, assim, no meio de tanta notícia pesada que a gente vem vivendo, né? Uma conversa mais leve sobre um tema leve. Eu acho que isso é legal. Faz bem para a alma. Ah, é bom demais, é bom demais. Quem sabe, hein? Almira, Amapá, mandando um abraço de novo. Show, Simone, aí, ó. Minha sogra tá mandando um beijo pra gente, Maurício. Dona Vera, que acompanhou a gente também na caminhada. Dona Vera, é verdade. Tenho medo de cachorro, hein? Você lembra? Não podia, até hoje. Nossa, São Bernardo do Campo, ó. Pessoal de São Bernardo do Campo. Legal. A Dedé de Maceió. A Dedé é sensacional. Essa aí já me ajudou tanto que eu tenho uma dívida. Até as contas já. O Adriano, que ajudou muito a gente, o Marquinhos, todo mundo aí, gente. Valeu. Só gente querida. Obrigado pela companhia. Adri, falando aqui com a gente também, que foi sensacional. Quem sabe um dia a gente refaz esse caminho e a gente vai registrando, né, Wander? Com certeza. Se Deus quiser, a gente vai ter essa oportunidade. Esperar tudo isso passar e a gente com certeza vai fazer de novo. E qualquer dia a gente arruma outro tema aí, volta aqui para bater um papo. Beleza. Um abraço, gente. Valeu, Maurício. Obrigado, pessoal. Tchau.